Pois não? Presidente, especificamente sobre esses projetos de corte de gastos, não é uma tarefa fácil, é muita discussão em torno dos assuntos. Qual a avaliação que o senhor faz do resultado dessas votações e o que o senhor diria para o brasileiro que está nos acompanhando em relação às expectativas que eles podem ter em relação às consequências dessas votações de hoje e da semana? Olha, as votações de hoje, elas são, de certa forma, preventivas, elas não são definitivas para que o Brasil solucione todas as suas demandas e os problemas pelos quais a economia global, mundial, possa passar. Nós estamos trabalhando muito para que a gente se antecipe com algumas medidas para que a gente não tenha um ciclo pior para o ano de 2025, votando todas as matérias para que o arcabouço seja respeitado, a responsabilidade fiscal seja mantida e a gente tenha no parlamento o máximo respeito pela economia, pela preservação da renda, pela diminuição da inflação, que machuca muito as pessoas mais pobres. E essa nossa preocupação, que muitas vezes é incompreendida, tem que ser feita muitas vezes cortando na carne, doendo, em sessões dolorosas como essa, que a gente tem um programa como o BPC, que tem uma função social imensurável, correndo riscos de ser extinto por falta de um critério, de um filtro mais justo, de pessoas que não têm necessidade, que usam indevidamente, num crescimento de quase 20% ao ano, e que podem interferir na viabilidade, na manutenção e na obtenção de bons resultados para aquelas pessoas que realmente precisam. Então são atos, votações, decisões, discussões, acordos feitos com muita tranquilidade, com muita serenidade, e eu espero que ao longo dos anos isso vá repercutindo de forma positiva no crescimento do Brasil, no crescimento da nossa população. Então, matérias importantes nós votamos essa semana, definitivamente a regulamentação da reforma tributária, matérias como a PEC de mais cedo, o PLP de ontem, enfim, uma semana intensa com a LDO aprovada e na expectativa de que o Congresso se reúna ainda essa semana para tentar discutir o orçamento para o ano de 25. Presidente, o senhor exerce uma função essencial no Brasil, de construir esses acordos, essas votações. Para quem está nos acompanhando, às vezes tem uma curiosidade de saber como é que é a construção de votações como essa, como é que o senhor consegue, com os líderes e com os partidos, colocar projetos como esses, numa urgência como essa e depois entregar esse resultado, e qual é a sensação que o senhor tem depois de ver essa tarefa cumprida? Olha, o princípio de tudo é muito diálogo, muita escuta, ouvir quem pensa diferente de forma bem diversa, tentar conciliar os textos para que a gente preserve o pensamento mínimo, básico de cada um, mas tenha um objetivo final, que é de conseguir uma legislação mais justa para os problemas e as soluções que a gente necessita que aconteçam. Então essa construção ela é feita, tem projetos que demoram 6 meses, tem projetos que demoram 1 ano, tem projetos que demoram décadas, a reforma tributária demorou 30 anos até que fosse votada, tem projetos que a gente constrói isso de maneira mais fácil, mais efetiva, mas tudo sempre com muito diálogo, escutando as bancadas, os líderes, os representantes da sociedade civil organizada, das entidades, fazendo com que essa casa seja e continue sendo a casa do povo, aberta em todos os momentos, para que as discussões sejam feitas da maneira mais apropriada possível. E o resultado não é outro, quando você dá diálogo, quando você dá conhecimento, quando você dá protagonismo, quando você dá espaço para que parlamentares possam exercer o seu mandato na plenitude, o plenário reage, dá sempre por maioria, que é o princípio democrático quando as coisas devem acontecer, quando não tem um processo e um projeto muito fácil de ser votado que vai por unanimidade, o lógico que o processo de escolha sempre tem que ser o processo de maioria. Alguns de maioria simples, outros de maioria absoluta e outros de maioria qualificada, como no caso das PECs, e assim a gente vai votando num país com diferenças regionais e estruturais enormes, mas de um povo sempre muito bom, muito correto, muito probo, que confia votando em todas as eleições nos seus representantes para que aqui, bom ou mal, muito ou pouco, façam o seu papel em defesa de um Brasil que a gente defende e quer que seja hoje o Brasil do presente, não mais o Brasil do futuro.